E agora, com respeito e com licença, vou falar agora como um profeta pregador, mas como parlamentar da nação brasileira. Me apavora chegar em Brasília toda terça-feira. Me apavora entrar dentro da Câmara dos Deputados desse país e saber como o diabo, como Satanás está infiltrado no governo brasileiro. E não é só no governo brasileiro, é no governo do mundo. Satanás tem levantado homens e mulheres e a igreja não tem se atinado a isso. Enquanto a igreja se preocupa com os seus redutos, enquanto os seus reis se preocupam com os seus pequenos reinos, enquanto crentes não saem mais para a rua para evangelizar, nem para fazer um culto ar livre, nem para falar de Jesus mais, Satanás levantou o seu ativismo nesse país. Senhoras e senhores, existe uma ação de Satanás contra a santidade da família brasileira. Existe dentro desse nosso governo, que é um governo de esquerda. Talvez vão cortar as minhas emendas, doutor Bauer, não fica apavorado não, eu sou profeta, eu estou deputado, mas eu sou pastor, e como pastor eu não posso deixar de falar. Se não houver uma mudança hoje na consciência da igreja, se não houver hoje uma mudança na consciência dos crentes que aqui estão, nós vamos afundar neste barco. Imagine vocês que mesmo a frente parlamentar evangélica, salvo alguns que são santos e puros, quando nós precisamos de um apoiamento para fazer alguma coisa que é a favor da família, nem deputados crentes têm coragem de assinar o papel. Eu fui prestar agora um serviço à nação brasileira, levantei um plebiscito. No plebiscito eu precisava do apoiamento de um terço da casa, sempre o deputado Reginaldo Almeida, para que os homens e mulheres assinassem dizendo que nós queremos ouvir do povo brasileiro sobre o casamento de homossexuais. Queremos saber se a nação brasileira, se a família brasileira aprova a união de dois homens e de duas mulheres que estão aí à torta e à direita defamando e destruindo aquilo que é sagrado e santo. Imagine vocês, a causa é boa, sim ou não? Você faria isso? Você assinaria esse papel, sim ou não? Pois eu encontrei gente que é da igreja, que tem o seu voto, na hora de assinar, falou, não posso assinar. Eu disse, por quê? É porque o anticristo está operando. Não tem o que fazer, Marco, é nadar contra a correnteza. Você vai morrer na praia, vão te chamar aqui de fanático, vão te chamar de desequilibrado, ninguém vai querer fazer um negocinho com você. Eu gritei, eu não estou aqui para fazer negócio, o meu negócio já foi feito na cruz do Calvário, o meu nome já está no céu. Eu vou denunciar aqui agora. Senhoras e senhores, quem assistiu o programa do pastor Silas Malafaia sábado, sabe do que eu estou falando? O pastor Silas é um homem de coragem, um homem de fibra. Imagine aquele homem na televisão pedindo para que os pastores de outras denominações apoiem ele. Ele no desespero. Eu senti na sua palavra emoção dizendo, pastores, eu não estou sozinho nessa causa. Cadê os líderes das grandes denominações? Cadê os grandes homens para nos ajudar nessa causa? Por quê? Porque o ativismo gay, eu não estou falando de homossexuais. Os homossexuais precisam do nosso apoio, na nossa oração. Aliás, a palavra gay já diz que eles são alegres. Então essas pessoas alegres levam tudo na brincadeira. Eles não são o problema. O problema é o ativismo gay. O problema são pessoas que têm na sua cabeça um engendramento de Satanás. São homens e mulheres que usam dos mesmos mecanismos que Stalin usou no seu comunismo nazista, usam da mesma linguagem de Hitler. Os senhores e senhoras sabiam que Hitler criou uma frase que se tornou conhecida no mundo inteiro, dizendo que uma mentira contada várias vezes, com muita ênfase, ela se torna verdade. Isso é engendramento de Satanás. Eles não brigam por causa de expressão, não falam que tem o direito de expressão, mas só eles têm. Fale qualquer coisa deles para você ver. Tem um arranhão num braço deles, você no dia seguinte está estampada a sua cara na televisão. Nos chamam de homofóbicos, nos chamam de ditadores, nos chamam de fundamentalista e pior, dizem que nós incitamos ao ódio, ou seja, amordaçaram a nossa boca. Você nunca parou para perguntar, eu nunca ouvi alguém dizendo, gente, nunca vi em tanta história tantos gays assim. De onde é que saiu tantos gays assim? Eu te explico de onde é que saíram. Nos últimos 20 anos, o ativismo gay conseguiu travar a boca da igreja. Não a igreja evangélica apenas, a igreja católica tem que ser chamada para essa responsabilidade também. Os nossos professores têm que ser chamados para essa responsabilidade também. Tirar o ensino religioso das escolas. Hoje em dia você ouve alguém falar da AIDS? Alguém ouve alguém falar da AIDS? A AIDS acabou por acaso? Não. Só no ano passado 30% de pessoas a mais do que o ano anterior foram acometidas de AIDS. E por que ninguém fala? Porque o governo não toca no assunto? Porque a AIDS é uma doença gay. A AIDS é uma doença que veio desse povo. Mas se você falar, vai colocar eles numa situação constrangedora.
escola e eles não vão conseguir verba, não vão conseguir ninguém. Sabe o que eles usam contra nós? Eles usam moral. Eles levantam contra um pastor e dizem assim: você é homofóbico, você é a pior parte, você é racista, você é isso e aquilo. E sabe o que a igreja faz? A igreja se acovarda, a igreja se engruvinha, ela se amorta num cantinho. O pastor está lá no púlpito pregando: adultério aqui não, cabelo aqui não, mas deixa os nossos filhos nas nossas escolas aprendendo essa desgraça, essa miséria. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa acompanhar política. Você precisa entrar na internet. Deixa eu mandar um recado aqui. Você que passa o dia todo na internet, você que passa o dia todo desgraçando os seus irmãos na internet, faça algo pelo reino, infeliz. Faça algo pelo reino. Até quando os nossos cantores gospel, que estão alguns aqui e outros fora, até quando nós, pregadores de fama, que temos aí graça do povo no Twitter, vamos passar o dia todo tweetando futilidades? Futilidades! Besteirada, porcariada! E enquanto isso, entre no meu Twitter, eu tenho 100 mil seguidores. Toda vez que eu pego a palavra homossexual, entra mais de 10 mil gays no meu Twitter e me desgraçam. Ameaçam minhas filhas que estão aqui. Ameaçam a família. E sabe o que o povo faz? Os crentes se calam, pastor Cizino. Se calam. Buscam a santidade das suas igrejas, mas não tem coragem de fazer um simpósio para ensinar os seus filhos sobre esta artimanha. Se a igreja se calar, não vai ter igreja amanhã. Ah, pastor, a igreja não fale. Não fale. Vai na Europa. Vai na Europa. Procure uma igreja na Europa. De língua europeia. O que tem somos nós rabiscando, buscando lugar. Brasileiros tentando avivar um povo que morreu. É isso que nós temos. É preciso despertar. Cadê as nossas expeditadeiras? Semana passada, pastorzinho, 2 semanas atrás, eu tive que postar no meu Twitter e fazer uma mensagem para não sofrer muito. Agora não é na mão dos ativistas gays, é na mão da igreja. Porque eu tuitei assim e mandei uma mensagem: eu vou estar na frente do Supremo Tribunal Federal com um grupo de católicos numa vigília contra o aborto. Aí eu mandei: se você me ver ao lado de alguém segurando uma imagem de santo e um andor, não murmure. É preciso juntar esforços nessa hora, mas são as coisas que nos unem nesse momento que as coisas que nos separam. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal desse nosso país ofendeu o coração de Deus. 11 homens de toga acham que podem mandar na nossa nação. Eles não têm o voto do povo, não têm o voto popular. Foram eleitos, ou melhor, não foram eleitos, foram indicados pelos nossos governantes. A nossa presidenta Dilma falou conosco que assinou um documento: não vai ter aborto nesse país. Foi ou não foi, senhores? Quem teve o documento na mão? Não vai ter aborto nesse país. Pois bem, mas os ministros que ela colocou no Supremo assinaram e disseram: o aborto pode acontecer. Nessas 2 semanas, milhares de crianças tiveram sua vida ceifada. Crianças que não têm como se defender. Porque os médicos olham naqueles equipamentos, a maioria dos equipamentos do SUS estão tudo quebrado. Eles olham assim: não tem cérebro, então vamos matar. Semana passada o ministro da Saúde do Brasil equipou 65 hospitais, preparando eles para o aborto. E decretou que até o fim do ano mais 30 hospitais serão construídos para abortar crianças. Por que tanta celeridade no assunto? Por que tanta pressa no assunto? Para impressionar a ONU? Para impressionar um grupo que quer limitar o número de pessoas que vão nascer? Eles peitam o cristianismo, eles debocham na nossa cara e vomitam em cima de nós. E a igreja pouco faz ou nada faz. Pastor, mas o senhor sozinho não vai dar conta. Eu termino esse momento da palavra só contando uma história. Mandaram para mim, eu chorei quando vi essa história. Uma floresta era incendiada e o fogo expulsava todos os grandes animais da floresta. E de repente, no sentido contrário, vem um beija-flor, pastor Cizino, com uma gotinha de água no bico. E quando ele passa por um elefante, o elefante para e grita: onde você vai? Ele diz: eu vou apagar o fogo. E o elefante diz: você é louco, você vai morrer. Essa gotinha de água não faz nada. Some daqui. Ele diz assim: eu, seu elefante, pelo menos estou tentando. E o senhor o que está fazendo? Nesta noite Deus vai colocar na sua mão uma espevitadeira. Nós vamos desentupir esta porra que oprime a igreja. A igreja vai
ser militante, a igreja vai ser atuante, o diabo vai pular miúdo, vamos agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão, é hora de se levantar! Eu sobreporto. É por isso que eu choro aqui. Se eu tivesse sido abortado, eu não estaria pregando aqui hoje. O fruto do ventre pode ser para os outros uma desgraça e uma miséria. Mas temos um Deus lá em cima que é capaz de fazer o que o pastor Júnior falou ontem. Pega o que não é e transforma no que é. A pedrinha lapidada, Júnior, está voando, vai voar, vai voar, vai voar. Eu desafio esses pregadores que estão nessa tribuna. Desafio os senhores nos seus púlpitos a começarem a colocar na sua agenda essas pregações. A começar a denunciar, pastor, mas eu vou ficar de mal com a sociedade, os prefeitos não vão querer pagar para mim meu cachê. Que isso? Você é profeta ou é o quê? Vai acontecer um reboliço nessa nação brasileira. Vai acontecer um reboliço nessa terra. Vamos viver para ver o dia em que os crentes vão vir para o culto. Quem sabe nos Gideões de alguns anos, os crentes com radinho de pilha ligado, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta porque tem raiva da política. Mas vai chegar um dia que o povo vai ter orgulho. Vamos ouvir um jornalista falar com a palavra: Sua Excelência é o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele dizendo: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Só quem crê nisso recebe, 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 recebe. Deixa Deus te pegar.